Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Paulo Souza, sou mediador do Clube Eneida de Moraes de Leitura, que é mantido pela Biblioteca Salomão Malina, que fica aqui no CONIC, na região central de Brasília, e também mantido pela Fundação Astrogildo Pereira. O livro desse mês, que é o último livro do ano que a gente vai estar lendo aqui, que a gente leu, né? Nem está lendo, a gente leu para poder estar discutindo hoje, é A Mulher que Escreveu a Bíblia, uma publicação de 1999 do Moacir Scliar. Eu falei certo o nome dele? É Scliar, né? Acho que é O Spear. Scliar. Também acho que eu, fi... eu vi um monte de gente falando no YouTube, cada um falava de um jeito diferente, mas vamos no é. Scliar. O livro, a premissa dele conta a história de um professor de história, né, que acaba descobrindo como fazer terapia de regressão de vidas passadas, e ele atende uma mulher que ela descobre que ela foi uma das esposas do rei Salomão. Só que ela não foi apenas uma esposa, ela foi a esposa mais feia do rei Salomão e a única mulher do harém que sabia escrever, e ela acaba recebendo uma incumbência do próprio rei Salomão. E toda a história se envolve a partir disso. E para a gente estar começando a falar, eu gostaria de saber das impressões de vocês, o que vocês acharam do livro. A gente vai entrar ainda nas questões sobre o papel da mulher na história, o papel que a mulher tem, né, dentro dessa história, e também sobre algumas passagens que o autor, eu achei que ele foi muito feliz de retratar como era a vida das esposas, né, a briga entre as mulheres para ter o rei Salomão, e também até da própria rainha de Sabá, que ela aparece e tem uma curiosidade muito legal na vida real referente ao livro. Então, eu vou pedir para a Lorena, ser a primeira, se ela não se importar, de falar o que ela achou do livro, as ponderações que ela tem sobre esse livro aqui, que, gente, que livro incrível. Eu achei ele, assim, louco e surpreendente. Lorena, por favor. Boa noite. Muito Boa prazer. noite. Muito prazer de estar aqui novamente com vocês, discutindo mais uma obra literária importante, né? O Moacir Scliar é um autor de grande importância na literatura brasileira. Ele escreveu muito, ele escreveu mais de 70 títulos, entre romances, contos, crônicas, né? Escreveu muito para jornal e também literatura infanto-juvenil, né? Ele era médico e também escritor. E escreveu também muito literatura sobre medicina, né? Muito interessante. Esse é o primeiro livro que eu leio dele, pretendo ler mais. Esse livro muito interessante, irreverente, gostei muito, foi bastante chocante, assim, a temática é chocante, o tema é irreverente, ali traz muita possibilidade de discussão, não é? A mulher que escreveu a Bíblia. Só o título já é, digamos, uma afronta ao status quo. Como assim uma mulher que escreveu a Bíblia, né? Sendo que a gente sabe que toda a questão religiosa da antiguidade está pautada no patriarcalismo. Então, a crítica, o questionamento do autor do Scliar começa no título. Aí a gente continua discutindo. Antes de eu pedir para a Martinha falar, eu só vou confirmar aqui mais uma vez que a gente está ao vivo nas redes sociais da Fundação Astrogildo Pereira pelo Facebook. E se você estiver acompanhando a gente pelo Facebook e quiser fazer qualquer ponderação, eu e a Thalita, a gente está de olho aqui no Face para poder estar olhando, e a gente vai estar trazendo essas falas aqui também para a sala de bate-papo. Caso você queira participar aqui da sala de bate-papo para falar aqui com a gente, ter um contato mais próximo, é só mandar uma mensagem aí mesmo no chat do Facebook ou nas mensagens do ao vivo, que o pessoal da Fundação vai entrar em contato com você para te colocar aqui na nossa sala. Martinha, você quer falar um pouco sobre como foi a sua leitura desse livro? O Paulo, assim, me surpreendeu completamente. Muito legal o livro. Eu também não tinha lido nada desse escritor.
Achei a escrita dele bem parecida com o Luiz Fernando Veríssimo, que eu gosto muito dele. E assim, vou procurar outras obras dele para ler. E o livro realmente me surpreendeu. Vamos conversando sobre. Vamos conversando. Então vamos conversando. Você quer falar, Thalita, por favor? Sim, a minha impressão foi basicamente igual a de vocês. Eu me surpreendi com o livro. A começar assim da linguagem, né? Assim, o que eu mais gostei do livro foi essa fluidez, né? Você começa a ler e não quer parar. Eu, pelo menos, assim, fiquei muito curiosa assim de ir prosseguindo na leitura. É um negócio que te envolve mesmo. E essa questão também de uma mulher, sabe, ter sido a protagonista por mais que fosse uma coisa assim, né, da vida passada, né, da personagem lá, da mulher do século XX, que descobriu e tudo mais, quem ela era na vida passada. E, sei lá, eu achei muito engraçado, assim, eu tive muitos momentos, assim, de eu parar e rir mesmo da história. Eu acho que é uma leitura, assim, sensacional. Eu tive uma coisa assim que eu gostei muito do livro, primeiro que eu achei a sacada do autor genial, da questão de vida passada, de ser uma esposa, né, uma das esposas do rei Salomão. O rei Salomão, que ele tem uma figura muito importante, ele é um personagem muito importante para as principais religiões, né, do Ocidente, ele vindo do Oriente Médio aqui para o Ocidente, ele é um dos personagens importantes, né, da construção do cristianismo e do judaísmo também, e de como ele tirou esse protagonismo do rei Salomão e botou numa das esposas dele, que são figuras sempre muito colocadas à margem, né, da literatura religiosa, da literatura histórica. E eu vou aproveitar aqui que eu estou envolto de mulheres para fazer perguntas para vocês mesmo sobre que ele é um homem, né? Ele é um homem escrevendo sobre uma mulher. Vocês concordam da forma que ele colocou a personagem? Porque a personagem, ao mesmo tempo em que ela tem uma libido muito grande, ela tem uma sagacidade ainda maior, né? E ele brinca muito com essa jogada dela entre a libido e a sagacidade e a inteligência dela. Eu queria saber de vocês, como mulheres, se ele conseguiu retratar bem esse aspecto da feminicidade, do feminino, né? Dentro dessa personagem. Posso falar? Claro! Primeiro, repetindo o que você falou, reiterando, o Scliar trouxe uma novidade, né, que é a questão da hipnose, da terapia da hipnose, em que sua paciente descobre que foi uma das 700 mulheres de Salomão, filho de Davi. Então, ela escreve essa história para o seu terapeuta, entrega esses escritos e ele pode fazer o que ele quiser com esses escritos, né? E a questão da personagem ser feia, ela é um elemento central da história. Esse aspecto da não beleza, que é nesse aspecto que é construída toda a narrativa, certo? Nesse sentido, a feiura se torna um dos pontos importantíssimos dessa narrativa. Eu tenho algumas críticas a fazer acerca disso, né? Por favor. Mas antes eu quero dizer que essa obra é uma obra metalinguística, porque ela está falando sobre a escrita dentro da escrita. Ela está falando de literatura, ela traz na narrativa o aspecto da criação literária, da criação narrativa dentro de uma narrativa. Então, é uma obra metalinguística. Paulo, você está me vendo? Pode continuar, Lorena. Pode continuar? Pode. Então, a questão
Então, tem essa parte. É uma obra metalinguística muito interessante a gente analisar isso. Embora a gente vê aspectos de crítica mesmo ao patriarcado daquele período, crítica ao machismo terrível da época, crítica a essa narrativa mesmo do Salomão com suas 700 mulheres, 300 concubinas. O autor, ele brinca com isso, ele critica isso, ele traz uma irreverência extrema acerca disso. E também ele vai quebrar com essa lógica patriarcal também, trazendo uma personagem que é inteligente, que escreve, né? Como que aparece, né, uma mulher no meio dessa narrativa com toda essa capacidade, inteligência, e que é uma literata, né? Mas a questão da feiura ali na narrativa como esse elemento importante, embora seja muito importante para a narrativa, me chamou muita atenção, porque na sociedade a gente cada vez mais questiona essa questão da obrigação da beleza da mulher ser bela ou não, da mulher ter determinados padrões, né? Então a gente questiona cada vez mais esses padrões de beleza, de comportamento, de machismo, né, na nossa cultura. Então é a narrativa tendo como elemento importante, elemento importante na narrativa, a feiura de uma mulher, a gente vai cada vez mais questionar isso. Isso não é ruim, isso é muito importante que a gente questione isso, né? Então, isso me chamou muita atenção. É uma obra de 99, né? Provavelmente, talvez, eu não deu tempo de eu ver se houve crítica nesse sentido, né? Mas, passado tanto tempo, né? 20 anos, 21 anos, hoje a gente pensa mais, questiona mais essas questões de posição da mulher. Então, nesse sentido que eu estou falando, né? E repetindo, isso não é ruim, isso é muito importante que a gente questione nas narrativas, nas produções, sejam literárias, artísticas, jornalísticas, a representação da mulher. Então, eu continuo falando depois. Você quer contribuir mais, Martinha? Não, pode pular agora. Pode pular. E você, Thalita? Só acrescentar mesmo que eu acho que a personagem que o Moacir construiu, né, ela quebra vários paradigmas, né? O padrão da beleza, como já foi falado, essa coisa de esperar que, sabe, a mulher seja, no caso, a mulher principal da história seja bela, seja, né? E aí ele quebra de frente já com isso, o que torna também a história muito engraçada, né? Pela forma com que a personagem se põe. O tempo inteiro ela afirma o quão feia ela era, a experiência de ela se olhar a primeira vez no espelho. Isso acaba trazendo uma certa, sendo algo cômico, né, na história. Não que a feiura seja, mas eu falo assim, a forma com que foi colocado, né? E também questiona muito, assim, quebra esse paradigma do papel da mulher na sociedade, sabe? Naquela época, digamos assim, né? Pegando a época lá atrás, que isso era muito mais forte, né? A mulher, ela estava ali somente para reproduzir, para... Enfim, a gente já sabe, né, o contexto. A mulher não tinha vez, não tinha uma posição assim, social de que ela fosse valorizada pelas suas habilidades, né? E a gente vê que, querendo ou não, essa personagem que não tem um nome, que eu fiquei um pouco intrigada com isso, confesso. Queria que Moacir tivesse colocado um nome na bendita, mas ele não colocou. Seria legal, né? Só uma visão minha. O fato, sabe, de ela ali ter tido a sorte, né, de aprender a ler e escrever naquela época, eu digo sorte porque a gente sabe que a escrita, a leitura são ferramentas
imprescindíveis para a gente, né? E aí, naquela época, então, onde só o homem podia, o homem do sexo masculino podia ter acesso a isso. Então, assim, eu achei isso também uma sacada muito legal do autor, né? E outra coisa também que eu acho que foi de quebra de paradigma é justamente essa questão da personagem poder se expressar, se comunicar verbalmente de uma forma que não se espera de uma mulher, né? Ela falava escrachadamente sobre a sua vida sexual, seus desejos, suas fantasias e por aí vai. E como se fosse assim, né? Digamos, de novo, quebrando, né? De novo um paradigma que ainda existe, né? Isso é só homem que fala assim, enfim. Eu poderia tentar estar aqui com palavras melhores, mas assim, acho que é isso. Eu acho que foi uma das coisas chocantes, assim, de forma positiva, que eu acho que o autor quis trazer assim, de propósito mesmo. Eu vou falar algumas ponderações que eu tive da leitura e vocês sintam-se à vontade para falar se vocês pensaram também ou se vocês não concordam com a minha visão. Eu achei que esse é um livro... ele me deu a ideia de eu estar lendo algo através de um espelho invertido. Porque há momentos da narrativa em que ele apresenta o personagem e depois esse personagem ele tem uma reviravolta. Esse personagem ele se contradiz. A gente tem isso com a relação dela com o pastorzinho, que eu falo que é até um espelho reconvexo, né? Que a cada momento o pastorzinho ele tem uma figura diferente em relação à feia, né? Ela não tem nome, então vou chamar ela pelo atributo em que ela se fez na história, né? A esposa feia. A própria personagem principal também, ela se contradiz em que um momento ela fala, não, eu não quero mais contato com homens, eu quero só minha pedra. E aí depois ela fala, não, eu sou apaixonada pelo rei Salomão e agora eu quero ele. E depois ela tem um momento em que ela, não, agora eu sou pelo livro que eu estou escrevendo. E ela conta até o processo de criação dela, né, que é um processo bem legal. Ela, como surgiu o mundo? No início era escuridão, no início primeiro fez isso, fez aquilo, e no sétimo dia descansou. E aí depois ela volta com esse amor por Salomão, só que no final ela se contradiz e abandona, né, o Salomão. E aí a gente também tem a figura do Salomão, que ele brocha com ela, porque ele não consegue ter uma ereção com ela, mas depois ele, pela inteligência dela, ele se apaixona por ela e chama ela depois que ele vê que o tanto que ela sofreu por conta do livro ser queimado. Então, assim, esse livro eu achei que é um livro de espelho invertido. A cada momento o personagem ele se põe como algo, só que depois ele se contradiz sobre aquilo que ele se colocou na história. Essa, para mim, foi uma coisa bem divertida do livro, porque a gente não fica esperando sobre as mesmas atitudes dos personagens, né? E o que vocês assim, acharam a mais do livro, assim, em relação aos personagens, ao Salomão, o próprio pastorzinho também, aquela concubina, né, que foi a que ensinou o Salomão a fazer amor com as esposas. Tem muita alegoria nesse livro, é muito louco. Eu gostaria de... Martinha, pode falar, Martinha. Eu acho que você foi feliz nessa colocação aí do espelho invertido. Muito bom, foi isso mesmo. Eu não sei falar bonito, não, ô Paulo, assim, mas eu percebo algumas coisas muito legais mesmo. Esse livro me fez pensar muito. Inclusive, naquela hora que ela quase tem um orgasmo, quando ela está construindo a escrita, foi encantador, foi encantador. Uma das vezes que ela volta lá, né, e vai escrever. Foi uma passagem muito, muito chocante, muito, muito boa. Porque a feia deixou de ser feia, completamente deixou de ser feia, ela passou a ser a escritora, a feliz, a feliz. Eu achei muito bom. Achei sua fala muito boa. Obrigado. E não se preocupe em falar bonito, porque eu acho que eu não falo bonito, a gente está aqui para falar. Se você quiser falar qualquer coisa, não se preocupa com a forma. O importante é você se expressar, tá bom? Não precisa ficar se botando nessas barreiras, não, Martinha. Vamos conversar. Você quer falar, Lorena? Quero falar. Muito legal essa análise do espelho invertido. Eita, porra. Eita, desculpa, gente. Meu gato pulou aqui, quase que derrubou as coisas. Xinga o gato de porra mesmo. Nós estamos falando de um livro que fala tanto de palavrão. Acho que é uma delícia. Desculpa. Foi involuntário. Essa liberdade na escrita é uma coisa maravilhosa, né? Esse foi, se não foi o último livro do Scliar, foi o
um dos últimos, e ele realmente... Eu fiquei muito curiosa de conhecer outros livros, porque ele parece que se expressou com tanta liberdade nessa obra, né? E aí você vê personagens ali, o pai dela, um homem muito machista, maltratando a mãe dela, né? Você vê personagens como o pastorzinho, né? Que não parecia ter essa importância na narrativa, mas ele está o tempo todo até o final, e em momentos determinantes na narrativa, né? Agora, outro aspecto interessantíssimo nessa escrita irreverente é a exposição da sexualidade feminina ali, mesmo que seja de forma brincalhona, irônica, exagerada, mas muito interessante essa exposição da sexualidade feminina também, né? E outra questão que eu observei no livro, eu vou lembrando e vou falando, o que a Martinha falou, os trechos em que mostra o prazer e o processo de escrita da protagonista é muito interessante, né? E o que eu pude perceber ali, que os processos na criação, no processo de produção dessa personagem, é a mesma de qualquer escritor, né? A ansiedade, as horas que não tem vontade de escrever, as horas que não tem criatividade, as horas que não tem ideias, a vontade de desistir, depois volta toda aquela vontade, toda a criatividade. Muito interessante, isso está bem expresso nessa narrativa, né? E também outra coisa que eu queria dizer, que na história a gente percebeu que foi exposta a vulnerabilidade do rei Salomão, aquele rei poderoso, né, esse monarca tão supremo, e ali a gente viu momentos em que ele é exposto de forma extremamente vulnerável, né? Enfim, a gente continua falando. Quer falar, Thalita? Sim. Gente, não me julguem, mas eu acho que a história tem, a partir do momento que, digamos, do capítulo 2, que começa a desenrolar da história, eu acho que essa história tem um potencial tão grande que ela nem precisava daquele início falando do professor de história, que ele decidiu deixar a sala de aula para se tornar terapeuta. Sério, foi legal esse link, toda esse pré-acontecimento, sabe? Mas eu acho que a história em si, da mulher que escreveu a Bíblia, ela tem um potencial tão grande de ser só independente, sabe? Dessa outra narrativa. Não sei se vocês conseguem me entender, mas de tão Sim. assim completo que foi, entendeu? É tanto que eu esperava, eu gostei do final, gostei bastante, mas eu esperava que no final do livro fosse retomado o que se iniciou, sabe? No começo, quando eu sei lá, eu queria saber depois qual seria a reação do terapeuta a terminar de ler aquela história. Eu queria que tivesse, não sei, não estou falando que o livro deixou a desejar, mas dava para dar uma estendida nesse ponto. Ou não, ou nem precisaria dessa historiazinha no início, né? É só uma visão minha, mas eu não estou criticando negativamente o livro, né? Muito interessante, Thalita, porque essa é uma análise. Não, eu preferiria que fosse assim, eu gostaria que fosse assim. Muito bom, sim, realmente. A história, ela é tão envolvente, ela é tão complexa, que, sinceramente, a gente esquece daquela parte inicial. Exatamente. Tem hora que você fala assim, mas o que tem a ver? Mas um outro ponto que eu achei assim curioso, assim, ao pesquisar mais sobre o autor, ele nasceu ele era judeu, não que ele era judeu praticante, né? Porque eu acho que chegou uma parte da vida dele que ele deixou as tradições, né? Mas a raiz dele, da família, era de tradição judaica. Então, eu acho que também eu achei isso bem curioso, né? Ele usar a literatura, sabe, para fazer uma crítica sobre pontos que eu acho que ele não concordava naquilo que ele aprendeu, né, durante a sua vida toda. E é curioso porque
ele tem, o autor em si, ele tem muito conhecimento sobre a Bíblia, né? As histórias são muito bem contadas, quando ele fala lá de Ruth e Naomi, ou Naomi, né? Enfim, a questão da história, né, do rei Davi, que foi o pai de Salomão. Então, eu acho que o autor estava bem preparado, né, para trazer essa explicação, e eu acho que ele aproveitou da história para trazer essa crítica mesmo, de coisas que ele não concordava. Eu achei isso legal. Não, muito bacana. Eu acho. Pode falar, Martinha. Eu achei muito bonito também a parte dela com a amizade, né? Com aquela concubina. Não sei se ela foi concubina ou esposa. Concubina. Foi concubina. Foi concubina, né? A que ensinou para ele. Nossa, muito boa a passagem da amizade. Eu achei um ponto legal na história. Também achei legal. Eu vou fazer minha última contribuição para dar tempo de todo mundo ter tempo hábil para falar, né? Mas eu só queria falar uma curiosidade que eu acabei descobrindo por conta do livro, que eu não sabia, em relação à Rainha de Sabá. Há 4 anos atrás descobriram vestígios do templo, de um castelo dela, ali na região da Etiópia. Então, ela é uma personagem que realmente existiu, né? A Rainha de Sabá, porque até então não achavam que ela era uma personagem apenas ficcional das histórias bíblicas. E também tem uma curiosidade muito legal em relação a ela e o rei Salomão, é que eles tiveram um filho, e esse filho ele roubou a Arca da Aliança do próprio pai do rei Salomão, e dizem que a Arca da Aliança, com a tabuleta dos 10 mandamentos, está na Etiópia, numa igreja até hoje. E essa igreja é guardada por um sacerdotes lá na Etiópia, e que eles não deixam ninguém entrar porque eles falam que a Arca da Aliança está lá com os 10 mandamentos. Isso foi uma coisa que eu acabei descobrindo porque eu achei tão interessante a história do livro que eu queria saber mais coisas, né? Legal. E eu também achei muito legal. E a minha última coisa assim que eu queria falar com vocês sobre o livro são 2 apontamentos. O primeiro é que eu acho que a grande sabedoria que o autor botou no rei Salomão foi o rei Salomão, não a passagem dele com as 2 mulheres e o filho que ele manda cortar o filho no meio, ou então todo momento ele falando que o rei Salomão fala com os pássaros. Mas eu acho que a sacada do autor de mostrar a sabedoria do rei Salomão foi quando o rei Salomão falou que o que iria sacramentar ele na história não seria o templo, mas seria um livro que contaria a história dele para as próximas gerações. E isso mostra a importância da literatura, a importância da escrita, do registro histórico para a formação de líderes, né? Eu acho que essa foi a grande sacada que o autor botou para mostrar a sabedoria da figura do rei Salomão. E aqui uma teoria que eu vou botar para vocês é que eu acho que o terapeuta, ó, a minha gata passando aqui embaixo, daqui a pouco ela pula de novo no celular, que o terapeuta, ele foi o rei Salomão, e no final do livro, quando ele vai atrás da mulher que ele estava começando a se apaixonar por ela, que ele chega no apartamento dela e a colega dela fala que ela saiu com um cara, aquele cara é o pastorzinho. Então, eu acho que a vida passada deles é essa, entendeu? Que legal. Eu acho que ele repetiu o que eles repetiram no passado. Na hora que o terapeuta começou a se apaixonar por ela, ela foi pro pastorzinho e ele ficou a ver navios. É uma teoria que eu jogo aqui para vocês. Muito bom, muito bom. Então, Thalita, passa a fazer total sentido, né? Poxa, aí com certeza, eu não tinha pensado por essa perspectiva. Eu também não. Eu tive essa impressão, porque eu pensei, porque no início da história o professor é tido como sábio, né? O cara que descobriu como fazer a terapia de regressões passadas. E aí, quando ele começa a se apaixonar pela mulher, ele é abandonado por ela por um personagem que ele nunca viu na vida, que é o caso do Salomão, que o Salomão foi abandonado por uma pessoa que ele nunca viu na vida, que é o pastorzinho. Então, eu fiz esse Paralelo. Legal. Esse paralelo. Muito bom. E essas pessoas que foram tão importantes na história estão aí na vida comum. Ele como um professor de história e terapeuta, e a moça, eu não lembro qual é a profissão dela. Também, eu acho que nem fala a profissão dela. Eu acho que me fala. Eu acho que... não sei, posso estar... Ela estava trabalhando em algum lugar, eu não lembro. Eu também não lembro.
Mas e vocês aqui, para a gente não pesar a nossa hora, que já são 7h15, para a gente ficar aqui até umas 7h40, mais ou menos, que a gente começou um pouquinho mais tarde hoje. Vocês querem contribuir com mais algo? A Martinha já começou a falar. Não, é que cada livro que a gente discute, eu tenho vontade de ler o livro de novo, sabe? Para poder encaixar todos nós nele, entende? Como? É isso. Mas achei bom que ele tenha deixado também aquela decisão do que fazer com o pastorzinho na mão da mulher, né? Eu achei bom. Nossa, foi sensacional. Foi uma sacada genial, né? Foi genial. Foi de Salomão, foi digna de Salomão, eu achei também. Eu achei legal. E assim, voltando no lado dos palavrões que ele fala, dessa coisa gostosa que ele põe, eu achei uma delícia aquele velho ter aquela ereção lá. Ele ficou doido, né? Na escrita. Através da escrita, ela o atingiu profundamente. Profundamente. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. O livro foi todo muito bom. Muito bom. Martinha está trazendo passagens muito interessantes. Engraçadas, né? O livro é muito engraçado, né? Muito. Assim como a Thalita, eu dei muita risada. A linguagem realmente é muito fluida, né? Eu me lembrei de passagens da Mil e Uma Noites, que você lê e não quer parar, e também das histórias populares reunidas pelo Câmara Cascudo, também me lembrou, né? E tem uma última coisa que eu quero falar, agora eu estou me esquecendo. Então, lembrei. A parte que mais me chamou a atenção, gente, embora eu falei atrás, eu não sei se deu para entender, embora eu tenha gostado muito da narrativa, da escrita, da proposta, e embora a questão da feiura seja uma parte importantíssima na construção dessa narrativa, eu questiono hoje se fazer uma narrativa em cima da feiura da mulher, né? Que hoje a gente ainda bem questiona muito o padrão dessa questão de feiura ou beleza, que isso é extremamente complexo, que isso está dentro de concepções que a gente tem que questionar, né? Concepções machistas, ou de moda, ou de mercado, enfim. Mas, mesmo assim, ela, a nossa protagonista aqui, nossa heroína, ela foi iniciada por um escriba também feio, não é? Sim. E a parte que me chamou muita atenção é quando ela vai escrever essa narrativa contando as histórias da época, a pedido do rei Salomão, que acaba virando a Bíblia, né? Ela questiona no início. No início, quando ela vai escrever Deus, por que não deusa? Aí eu bati palma. Por que Jeová e não Astarté, ou seja, uma deusa? Aqui é o ponto fulcral mesmo do questionamento desse patriarcado aí milenar. Então, essa é a parte que eu mais gostei. E vou terminar a minha leitura com uma frase do Sclia, tá? Por favor. Se eu achar, né? Se eu encontrar... encontrei. A literatura não pode mudar o mundo, mas a minha geração achava que sim. Em todo caso, se a literatura mudar pessoas, isso já é suficiente. E ela muda. Muito bom.
Posso passar para a Thalita, Lorena? Você quer falar? Pode? Não, já falei. Porque você estava falando tão bom que estava bom te ouvir. Thalita, por favor. É só para falar que o Alex Moreira, lá no Facebook, ele fez um comentário, acho que você deve ter visto aí, né, Paulo? Não sei. Ele colocou abraço, Paulo, e grande escritor, né? Aí eu fiquei na dúvida, será que ele tá falando grande escritor? É o Moacir ou é o Paulo? Eita, agora eu tô... Deve ser o Paulo. Eu acho que é o Paulo. Eu vou ser modesto e vou falar que é o Moacir. Mas obrigado pelo carinho. Teve uma coisa, gente, que me chamou a atenção. É um detalhe, assim, que não faz tanta diferença, né? Assim, na história igual esse que a Lorena pontuou, enfim. Mas, assim, eu achei tão, assim, legal essa questão de várias vezes a personagem principal, ela repetir sempre. Quando ela vai falar sobre Salomão, ela fala... o homem que ouvia os pássaros. Eu até pensei, será que lá no final da história isso vai ficar mais aberto? Aí depois eu fiquei pensando naquele, nem dito popular, mas fala assim, um passarinho me contou, né? Eu tentei ficar associando essa questão do pássaro com sabedoria, entendeu? Mas, sei lá, só foi um detalhe, não tem... Mas isso me chamou a atenção, entendeu? O fato de toda vez ela repetir isso, quando ela questionava sobre a sabedoria de Salomão, ela falava, poxa, mas é o homem que conversa, o que entende os pássaros, ela sempre pontuava isso, né? Aí só para falar. Isso é interessante, Thalita. Mas também você vê muita humor em cima disso, muita desconstrução e muita sátira, né? E como se essa sabedoria não fosse tão... se ela não existisse assim, entendeu? E toda essa história que é contada, que foi aceita, que ela não é bem assim. No entanto, é colocada em vários momentos a vulnerabilidade desse rei Salomão, como uma pessoa comum, como um homem comum. Assim, eu posso contribuir com esse ponto de visão de uma coisa que um professor de história já falou comigo, e outras pessoas eu também já vi falando, que a Bíblia ela acabou também se apropriando de culturas de outras culturas, né, para poder abranger mais de outros lugares, para poder abranger mais pessoas e virar um livro realmente dogmático da humanidade. E tem muitas pessoas que falam que essa relação do rei Salomão em falar com os passarinhos é a apropriação do rei Odin, porque ele tinha 2 corvos que auxiliavam ele a governar. Eu esqueci o nome lá do país norte, Asgard, né? Acho que é Asgard. Que ele tinha 2 corvos, que um corvo ficava voando e falava para ele, e o outro ficava olhando também, e ele tinha essa relação com os pássaros, que acabou remetendo a visão de um soberano que sabe o que acontece no seu reino, e por isso ele sabe tomar as melhores decisões. Assim, eu não sei se encaixa muito nesse parâmetro que você falou, mas é uma coisa que todo mundo fala que é apropriada, igual a árvore de Natal também, que é uma alegoria nórdica que foi adquirida pelo Ocidente, né? Porque os nórdicos, eles enfeitavam a árvore e no dia do meio do inverno nórdico, que eles ficam mais de 30 dias sem sol, eles tacam fogo na árvore para poder lembrar eles que o sol vai retornar. Então, eles tacam fogo na árvore no meio do inverno deles, para eles lembrar que o sol vai nascer futuramente, né? Que eles já passaram metade do período. E aí o Ocidente se apropriou também dessa cultura, enfeitando a árvore de luzes, de coisas, para também trazer essa questão de renovação, de esperança. Assim, não, é mais curiosidade, né? Não, com certeza. E tem muita informação nessa narrativa, muita. Se a gente for pegar muita. E analisar, nós vamos descobrir várias coisas que a gente ainda não percebeu. Gente, por eu vou aqui... a Martinha falou, né? Da vontade de ler novamente. A Rosana entrou, e ela entrou aqui no finalzinho do nosso bate-papo, então eu vou pedir para ela falar o que ela achou do livro. Ela fez uns comentários muito legais no nosso grupo do WhatsApp. Se vocês estão acompanhando, não fazem parte, pede para entrar. A gente acaba comentando antes do encontro algumas coisinhas, e a Rosana levou uns trechos que
só me deram mais vontade de ler o livro. Rosana, bem-vinda ao grupo. Por favor, fala o que você achou do livro para a gente poder estar encerrando. Eu acho que o seu áudio está um pouco ruim. Agora melhorou? Agora melhorou. Eu tenho que ficar só na bateria. Agora? Eu estou toda enrolada hoje, gente. Está pior que esse fio aqui. Peraí, deixa eu botar esse trem aqui. Vamos ver se melhora. Aí, melhorou? Peraí, vamos lá. Não melhorou. Aí só para a gente... Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Tá. Aí eu vou pedir para a Rosana falar sobre o que ela achou do livro, e aí eu vou abrir os recados finais, né? Que a gente vai ter uma nova mediadora no grupo. Eu estou muito feliz por isso, eu quero muito falar para vocês. Então, eu vou pedir para a Rosana falar, aproveitar que ela entrou aqui no finalzinho, para ela falar o que ela achou do livro, e para a gente falar como vai ser o clube no ano que vem, esse momento de pausa, essas coisas. Rosana, a fala é toda com você. Então, assim, eu gostei do livro, eu li, me diverti, ri bastante, né? E eu fico pensando assim, a literatura tem isso, né? A gente discute o livro com a gente mesmo, conversa com o autor, cada um segundo a sua experiência, né? Segundo a sua bagagem, segundo aquilo que procura também, né? Procura. Se você não estiver procurando, você não acha, né? Eu penso assim, literatura é um pouco isso, né? Então, assim, achei... uma coisa que não adianta a gente falar dos gaúchos, né? Eles são muito machistas, não tem como a gente negar, né? Mesmo assim, sendo uma mulher falando, né? Sendo uma mulher que conta a história, a maneira dela se expressar, a maneira dela se colocar, a maneira de como as coisas acontecem, os relatos que ela faz, são muito masculinas, não são femininas, entende? Então, assim, daí a gente vê que não é o fato só de você colocar uma mulher como protagonista num livro que vai resolver a parada. Não vai piorar o negócio, né? Então, assim, isso é uma das críticas que eu faço. Outra coisa também que eu acho uma linguagem muito sarcástica, né? Não sei como é que vocês viram a linguagem do livro, eu não participei desde o começo, a gente não pode conversar sobre isso, não vai ter tempo de falar. Mas eu achei não é irônica, é uma linguagem sarcástica. E eu acho que a linguagem sarcástica ela é uma linguagem de poder, ela é uma questão de poder. E ela é sarcástica e ela é masculina, entende? Se ela fosse feminina, você diria assim, é uma mulher que não está empoderada, é uma mulher que não tem poder, é uma mulher que busca poder, não sei o que e tal. Mas não, é um homem desempoderado, entendeu? E muito, eu não sei, né? Eu acho que tem muitos homens que se sentem assim, né? E aí eles não conseguem falar no masculino, eles têm que falar no feminino, aí colocam, né? Aí a desvarada, a louca, não sei o que e tal, que, na verdade, é uma mulher do interior, né? É uma mulher do interior que tem um pai, né, que é fazendeiro, a verdade é essa, né? E ela transmuta toda a situação, né? Então, não sei, a gente deveria entender mais da sociedade gaúcha, né? Para poder entender ali o que ele quis dizer, né? Mas, enfim, eu acho que corre muito bem a prosa, né? É uma prosa que prende, ela não cansa, né? Ela caminha bem, né? E tem um final interessante, né? Que talvez a gente não estivesse esperando aquele final, né? Mas, enfim, não sei, outro dia eu falei com um amigo meu, eu não sei, rapaz, acho que eu não dou mais conta de ler ficção, entende? Porque talvez a Terra seja plana e a gente esteja vivendo uma enorme ficção, né? E esse governo que está aí com tudo isso, a ficção é tão grande que a gente não consegue mais ler ficção, né? E vamos dizer assim, essa linguagem, essa maneira de escrever
está exigindo muito da gente, está exigindo muito dos autores, muito dos escritores, não é? Por isso que eu acho que Torturado é um livro magnífico, magnífico. Eu acho que o autor lá, como é que é o nome dele? Tem o nome do ex-governador, do vice-presidente? Itamar Vieira. Itamar, isso, Itamar Vieira, ele é muito bom, e ele só coloca as protagonistas são mulheres. E é impressionante como é que ele penetra na alma feminina. É impressionante. Como é que ele... Eu me surpreendi com o livro, assim, com todos os personagens femininos que ele coloca, né? Diferente desse autor, né? do Gaúcho, né? Que eu acho que não. Acho que ele maltratou muito a mulher. Não maltratou em todo sentido. Entendeu? Na solução que ele dá, na psicanálise, né? E eu acho que o discurso dele me incomoda, entendeu? Me incomoda, porque eu acho que é um discurso de poder, machista. Então é isso. Né? Mas é da minha experiência que eu estou falando, né? Eu estou falando da minha experiência. Caraca, Rosana, eu vou te falar. Você tinha que estar aqui desde o início para a gente conversar. Você não tem ideia. Não pude estar. Não pude estar, lamento mesmo. Não, a gente entende que a vida, às vezes, a gente não consegue estar nos momentos, mas, caraca, a sua fala ia contribuir muito na nossa conversa aqui desde o início. Rosana trouxe o Torturado, que nós poderíamos ler e discutir aqui. Eu tenho até uma coisa para falar para vocês. Aproveitando aqui, Rosana, obrigado pela sua participação nesse finalzinho. Eu que agradeço, vocês terem me dado a oportunidade. Foi enriquecedora. O Torturado, eu acho que foi até a própria Rosana que indicou lá no grupo do WhatsApp para a gente ler ano que vem. Eu tenho o contato do autor, do Itamar Vieira Júnior, eu converso com ele de vez em quando, eu tenho um contato com ele, e ele é super acessível. Eu acredito que se eu pedir para ele participar no dia... não estou prometendo, porque eu não vou prometer no nome dos outros, mas ele é acessível e eu vou fazer o convite para ele participar do encontro aqui com a gente. Beleza. Não garanto, né, a participação dele, porque tem agenda, essas coisas, mas o convite será feito para ele participar com a gente, eu tenho um contato, então acaba facilitando muito. Nesse finalzinho de encontro, eu tenho que primeiro falar para vocês que essa foi a minha última mediação aqui no Clube Eneida de Moraes. Eu estou aqui no clube como mediador desde a fundação do clube, em agosto do ano passado. Foi mais de um ano aqui fazendo mediações. A gente fez encontros em todos os meses, menos em janeiro, que foi o momento ali de descanso, né, de recesso. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que participava presencialmente. Depois veio a pandemia e vocês entraram aqui para somar. Gente, os meus gatos aqui estão pulando em cima da mesa, chega o celular treme. E eu espero ter feito mediações que deixou vocês à vontade, de vocês falarem o que vocês querem, de vocês poderem se expressar da forma que vocês gostam de se expressar, porque eu quis fazer uma mediação livre de preconceitos e julgamentos. Que eu acho que para a gente falar de livro, de leitura, de experiências, a gente não pode se amarrar com aquele pensamento de, nossa, será que vão me julgar por eu ter achado isso do livro? Essa foi a minha maior preocupação nesse mais de um ano fazendo essa mediação. Eu queria agradecer muito a Fundação Astrogildo Pereira, a Biblioteca Salomão Malina e principalmente a Thalita e o Alexandre por terem acreditado que eu podia fazer isso. Eu estou muito feliz em ter participado dessa mediação e eu vou continuar no clube, eu vou continuar aqui lendo com vocês e participando todo mês. E eu vou passar para a Thalita porque ela vai falar a próxima pessoa que vai ser a mediadora do grupo, que eu estou muito feliz também. E falar para vocês que eu tinha tentado fazer uma surpresa. Eu tinha até conversado com a Thalita em particular para me comprar uns kitzinhos de chocolate e mandar para casa de vocês. Só que a logística acabou me atrapalhando, eu não consegui. Mas no primeiro encontro presencial que a gente tiver de volta na biblioteca, eu vou levar esses kitzinhos de chocolate. Aí vocês vão receber ano que vem, mas vai ser como a minha despedida como mediador. Por mais que eu já não esteja mais mediando, a gente fica combinado, tá bom? Então, Thalita, por favor, pode passar aí as informações finais. Antes de mais nada, quero te agradecer, Paulo, por ter topado desde o início, né?
Paulo, ele veio, eu acredito que foi assim, a escritora Eneida Quadros, né? É conhecida do Paulo, e acredito que ela que foi te inserindo, né, Paulo? Lembra no início? Ela me falou do projeto e me convidou para conhecer a biblioteca. Aí acabou que o Paulo entrou, foi para mediar, foi um negócio bem louco. Então, Paulo, muito obrigada assim, por toda essa parceria durante esse tempo inteiro. Eu, principalmente, assim, tenho muito a agradecer, porque eu aprendi muito com você, com as suas experiências como escritor. Aprendi também com você, com a sua pessoa mesmo, né? Como você lida com as coisas. Gente, sigam sempre o Paulo nas redes sociais dele, porque ele sempre tem poesias, está sempre postando poesias lá. Com certeza vão vir outros livros dele também, né? A gente chegou a ler um livro dele no clube, que também foi sensacional. Então, assim, fica aqui a minha gratidão, Paulo. Eu espero que você colha tudo de bom que você plantou aqui pra gente. Ai, obrigado. E aí foi me dada essa questão de ser a mediadora, porque, afinal de contas, eu sou a bibliotecária da biblioteca, então... e aí eu pensando, poxa, a Lorena, né, ela já está participando aqui com a gente, já tem uns 3 encontros ou 4, Lorena, mais ou menos? Por aí, né? Mais. Eu não vou chegar a contar. O Alto da Compadecida. 3, por aí. Pois é, e a Lorena, pela fala dela, acho que vocês conseguem perceber, né, o conhecimento dela mais aprofundado nessa parte de literatura. E até falei para ela, Lorena, eu poderia ser a mediadora, né? Estou aqui para isso também. Mas o meu conhecimento é muito de processamento técnico de livros, não tem nada a ver com literatura, né? E aí eu falei, poxa, você poderia agregar muito para a gente no clube, né? Com o conhecimento que ela tem, enfim, ela está se preparando para o mestrado, né, Lorena, em literatura, enfim, ela tem toda uma bagagem que, assim, ajuda muito a gente também a ter uma análise crítica dos livros, até então que a gente leu junto com ela, né, já participou com a gente. Então, finalmente eu convidei ela para ser nossa mediadora, né, ela vai fazer esse importante função aqui no clube para a gente a partir do ano que vem. Eu agradeço demais, Lorena, por você ter topado desde a hora que eu falei, você já topou, já bora, né? Então eu fiquei muito feliz também por você ter aceitado, né? E por você vai dar continuidade, né? Nessa questão da mediação, que é algo muito importante aqui para a gente. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito feliz mesmo. E conto com a ajuda de vocês. Sim, pode contar com a gente. Então, gente, vamos falar agora sobre como que vai acontecer o desenrolar da nossa organização para o ano que vem, né? A princípio, janeiro é um mês off, digamos, a gente não vai ter encontro, justamente para também não ter essa questão da pessoa se sentir obrigada a ler o livro, porque, né, vai ter... o janeiro é um mês, assim, que a maioria das pessoas, assim, entram de férias, por mais que tenha essa questão da pandemia. Então, a gente fez isso no começo do ano, nós não tivemos um encontro em janeiro, então a gente vai dar essa pausa, né? Como tudo na vida, a gente tem que ter uma pausazinha para a gente retomar. E eu conversando com a Lorena nos bastidores, a ideia até então que eu tive, mas eu vou ainda finalizar isso com ela, é a gente separar por blocos, né, os 11 livros, porque serão 11 livros, né, ao invés de ser 12. Então, nosso próximo encontro é só em fevereiro agora. E a ideia que eu tive, eu ainda vou fechar isso com a Lorena, para ver se vai dar certo mesmo, mas é separar por blocos de, por exemplo, 3 meses a gente vai ler, sei lá, só crônicas. Nos próximos 3 meses, poesia. Nos outros meses, novela, um exemplo, né? Então, eu acho que a gente consegue... Se a gente for fazer assim, vai ser bem interessante para o clube, porque a gente vai conseguir não ficar só no romance, né, propriamente dito, que a gente pega muito romance para ler, isso é maravilhoso. Mas, deixa eu até pegar aqui. Gente, só um momentinho, porque minha agenda está bem ali. Pessoal, deixa eu pegar aqui. Enquanto a Thalita vai lá buscar, eu só queria... um dos outros motivos também da gente não ler livros agora para falar em janeiro
é porque dezembro é o mês de festas, né? A gente tem Natal, tem confraternizações, tem Ano Novo, e botar a obrigatoriedade da gente ler um livro agora em dezembro para discutir já no início de janeiro fica muito pesado. E também falar que agora o grupo vai estar mais na mão da Lorena e da Thalita, por conta da minha articulação com o sindicato, das coisas que eu faço com literatura, eu conheço muitos escritores e escritoras. Então, se vocês verem que tem algum autor nacional contemporâneo na listagem, fala comigo, porque às vezes eu tenho um contato, ou então consigo o contato dessa pessoa para convidar para participar do clube. Porque no ano passado a gente teve muitos escritores que participaram e falaram com a gente também como foi o processo de criação, a gente fez pergunta direto para o autor. Então, vocês podem ter essa minha contribuição sempre que vocês precisarem. Eu acho que esse foi um diferencial para o clube, né? No início, porque, gente, a Martinha está praticamente desde o início com a gente, a Martinha presenciou isso. Os autores vinham mesmo, tipo, lá, iam para a biblioteca, sentavam com a gente, conversavam com a gente. Nossa, isso era, assim, indescritível, essa oportunidade, né, de você conversar com o próprio autor. Então, agradeço, Paulo, por você se dispor aí para ajudar a gente, quem sabe com algum autor aí que a gente vá ler, né? E aí, o que ficou de sugestão que eu peguei lá no grupo, né? Ficou Enterre Seus Mortos, que foi o Paulo que sugeriu, da Ana Paula Maia, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, e Menino Pelado, de José Maria Braga. Esses 3 são romances, né? Então, ao meu ver, se a gente for fazer essa divisão mesmo, a gente vai pegar justamente esses 3 romances aí para colocar no bloco dos romances. E aí fica o Poema Sujo como uma sugestão da Lorena, do Ferreira Goulart. Então, a gente vai tirar esse período também, né? De ler só poesias, que eu acho que vai ser uma proposta bem legal. E é isso. Aí, para fevereiro agora, para esse próximo período, a gente não tem um livro definido, justamente porque eu vou fechar com a Lorena por onde que a gente vai poder começar, né? E aí eu aviso lá no grupo, tá bom? Eu deixo lá avisado no grupo quais vão ser as próximas leituras. E, enfim, eu acho que é isso. E eu só tenho a agradecer a vocês por terem vindo hoje, participado com a gente. A Rosana que se esforçou, né? Para participar também. Eu já tenho um livro de poesia para indicar para vocês. É um lançamento do Rogério Bernardes. Ele é um poeta incrível e ele é daqui de Brasília. E o nome do livro é o que ele que vinha para o clube. E o livro que ele está lançando agora, eu acho que é o 4º ou é o 5º livro de poesia dele. E o nome do livro é Não Servirei de Alimento aos Abutres. É um livro de poesia com uma pegada mais política, falando dos momentos atuais que a gente está vivendo. As poesias dele são bem fortes. Então, acho que vai ser uma coisa bacana para a gente estar... Nesse bloco de poesia tem um livro também e para a gente poder estar falando de uma coisa mais para a gente xingar o Bozo. Boa, Paulo, boa. Adorei. Depois você me passa. Escreve lá depois, Paulo, só para eu anotar depois o nome e o nome dele. O nome do livro. Então, acho que é isso, né, gente? Gente, eu só tenho como para desejar para vocês Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita saúde para todo mundo. A pandemia, infelizmente, a gente está entrando numa segunda onda. Se vocês puderem se preservar, fazer as boas práticas de ação de saúde, eu vou ficar muito feliz porque eu quero contar com todo mundo ano que vem. Eu quero todo mundo com saúde. Muito obrigado de novo por tudo. Vocês não têm noção de como eu estou feliz de ter passado mais de um ano aqui fazendo a mediação. Só que eu acho importante também a gente ter oxigenação, né? Entrar outro mediador, que o mediador vem com outra pegada, vem uma pessoa com novas ideias, e isso faz o clube ficar vivo e a gente se sentir integrante do clube. Eu vou pedir para a Thalita falar e eu vou pedir para a Lorena falar por último, porque ela vai ser a nossa nova mediadora e assim, é a nova mediadora, então agora é com ela, a dona da bola. Paulo. Oi, Martinha. Só um minuto, assim, você podia deixar a porra das gatas participar das reuniões, ora. Aqui onde é que a outra tá, ó. Dormindo ali. É isso, gente.
acho que a Lorena pode falar, né, Thalita? Para a gente encerrar. Sim, claro. Se você diz que está feliz, Paulo, eu também estou imensamente feliz e grata por, em meio à pandemia e tantos problemas, a gente está aqui podendo debater e discutir literatura. Nossa, que coisa rica, que coisa maravilhosa, né? Isso é um ato de rebeldia no momento que a gente vive, sabe? De cultura do retrocesso e da ignorância. Então, é uma felicidade imensa. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês, com a Thalita, com o Paulo, com a Rosana e com a Martinha. Então, é um desafio estar contribuindo com a Fundação Astrogiro, né? E eu aceito esse desafio, como eu falei, com a ajuda de vocês, claro, né? Eu humildemente aceito esse desafio e estou extremamente feliz e grata. Parabéns. Bom, gente. E sugiro que comecemos uma sugestão do trabalho com Itamar Vieira Parado. Não, se for começar com ele já para fevereiro, então eu já vou falar com ele amanhã, né? Porque agora já tá de noite, mas amanhã eu já entro em contato com ele para ver se ele pode participar do encontro em fevereiro. Isso, fala com a Thalita para ver se ela aceita, se ela acha interessante, mas eu estou muito curiosa para conhecer essa narrativa. Interessante que Rosana trouxe essa sugestão maravilhosa. E ele foi o vencedor do Jabuti, né? Jabuti, ele ganhou o prêmio em Portugal, né? O prêmio Leia. Inédito, né? E o Jabuti Leia. Também? O Jabuti ganhou o melhor livro do ano. Eu tenho um filho Jabuti também. Ah! Só que é em física. Foi em 2012. 2012, Amera? 2012. Caraca, que massa! Eu fui lá em São Paulo, tudo chique. É sobre Ampère. É o livro dele de pós-doc. Ou doutorado? Não sei se é doutorado ou pós-doc. Acho que foi pós-doc ou doutorado, né? Foi pós-doc. Então, é muito bacana, né? A gente viver essas coisas. Eu estou sempre de carona, né? Sempre de carona. Acho muito bom. Gente, então é isso. A gente vai mantendo contato no WhatsApp e muitas boas comemorações para todo mundo. Muito obrigado. Só queria falar para a Lorena, assim, Lorena, lê a respeito dele, acho que ele é professor de geografia na Bahia, né? Se ele não puder participar, mas o Paulo conseguir colocar vocês dois em contato, não é? Para você ajudar a gente, né? Depois. Isso, eu comecei a ler e ele é pesquisador, historiador e faz pesquisa na questão das áreas quilombolas. Deixa eu usar aqui um pouquinho do tempo, Paulo, só um pouquinho. Alguém leu Grande Sertão Veredas? Não vou pedir para ninguém ler, só para você ler. Então, quando eu fui ler, eu só fui ler depois de velho, eu lembrei, assim, dos lugares que eu passei com o pessoal do Movimento Sem Terra, aqui em Minas Gerais, perto de Unai, toda aquela região onde se dá, né, a questão. O nome do meu carro é Riobaldo, né, da Tarana. Então, assim, é muito legal quando você entra no livro, quando o autor consegue. Eu já li, acho que 3 vezes o Grande Sertão. Eu sou mineira. Eu já li também umas 2 ou 3 vezes também. E gosto muito. E você já foi lá na terra dele, do Guimarães? Córdoba do Sul. Eu conheço Córdoba do Sul.
Eu fui lá conhecer também, fui lá conhecer a estação de trem. É muito legal quando a gente. Eu estou falando isso, assim, que a gente, de repente, pode também, amanhã depois estar conhecendo esses lugares do Itamar, entendeu? É muito forte, é muita vida, né? É muita coisa boa. Então, muito bem, parabéns para nós todos. Então, a gente pode marcar que o primeiro livro vai ser o Tortarado? Pode. Eu preciso ainda comprar esse livro, né, para ser da biblioteca, porque nós não temos. Então, vou verificar essa questão se tem ele em PDF, que eu acredito que... Eu digo em PDF porque se for o formato EPUB não dá, né, para colocar lá na plataforma da biblioteca. Mas pelo menos o livro físico, eu preciso garantir que a gente vai conseguir comprar, né? Eu tenho que verificar isso ainda. Mas a gente pode contribuir, acho que é uma coisa que a gente pode começar a fazer nesse grupo também, entendeu? Contribuir com a biblioteca, comprar o livro da biblioteca que a gente está lendo. Sim. Mas entendeu, desculpa aí, mas como eu estou com o livro do Menino Pelado, eu pensei isso em terminar de ler e passar para a biblioteca. O rapaz viesse aqui pegar e resolvia. Eu doava já para a biblioteca, talvez. Não sei. Legal. Então, Thalita, eu vou fazer assim, eu vou esperar só você me confirmar, você ou a Lorena me confirmarem se vai ser mesmo o primeiro livro do ano, que aí eu já entro em contato com o Itamar já falando a data certinha, que eu acho que fica melhor. Do que eu falar para ele, a gente está querendo ler ano que vem, mas ainda não sei o mês. Né? Eu acho que é melhor já chegar com uma... Sim, uma data. Porque a minha ideia é comprar e adquirir justamente esses 3 livros que vocês sugeriram, né? O Doutorado, Terra e Seus Mortos e Menino Pelado. De ter. A gente já ter pelo menos um livro no acervo, caso alguém entre no clube no ano que vem, tem essa opção, entendeu? Porque a gente, como biblioteca, tem que pelo menos tentar ali ter um livro, né? Então, eu precisaria comprar os 3 de uma vez, então, enfim, aí eu vou verificar. Deixa eu falar uma coisa, ali naquele grupo, eu vi a Santoro entrar, eu vi o atual, não sei, o senador... como é que é? O Cristóvão, né? Então, ele já fez parte dessas discussões? Ele participa do grupo? Não. É porque quando foi montado o grupo, Rosana, o ex-diretor da fundação, o Luiz Carlos Azedo, ele colocou no grupo pessoas que assim, fazem parte, né, do cotidiano da fundação e que gostam de literatura, ou algum escritor. E todo mundo colocou lá, mas assim, ativamente... esse pessoal não participa, né? Infelizmente, assim. Mas pode participar. Quer dizer, como? A gente vai fazer um levantamento de quanto que vai custar todos os livros que nós vamos usar durante o ano e vamos dizer, olha, é tanto, nós precisamos adquirir esses livros. Nós estamos pedindo doação, não precisa mandar o dinheiro, mas manda um livro, entendeu? Manda um livro, né? Eu acho que o Cristóvão participa numa boa, entendeu? Acho que a Santoro também participa numa boa. Gente, olha, eu aprendi uma coisa. Pedir não custa nada. Entendeu? A gente, é 50% de chance de receber um sim, 50% de receber um não. Entendeu? E, na verdade, vamos correr esse risco. E a gente não fica travado e a gente pede. Se quiser, eu peço, tá? Não, tranquilo, não tenho ideia. Mas eu vou verificar como é que eu faço aqui no que está ao meu alcance. Qualquer coisa, eu dou um grito lá no grupo. Então tá bom, então. Tá, vamos pedir. Tá bom. Então tá bom, gente, maravilhoso. Então é isso, gente. Acabou, né? Vamos entrar nesse ano, feliz festa para todas nós, né? Amém. Sim. Tchau, gente. Tchau, querido. Tchau. Beijo, tchau.